Vamos introduzir um dos convidados da noite de hoje do Guerra e Paz, o professor Luís Tomé, é professor catedrático de Relações Internacionais e especialista nesta área. Boa noite, bem-vindo. Viva, professor. Temos, como sempre, vários temas. Eu queria começar a falar consigo sobre a questão da não renovação do Tratado START. Estamos a falar do Tratado de Não Proliferação. Estados Unidos e Rússia, mais de 90% das ogivas nucleares são dessas duas potências. Há agora a questão, enfim, da emergência da China, mas muito abaixo. O que é que isto significa? Bom, por um lado, demonstra a total irresponsabilidade e a desfaçatez de Trump e de Putin. Nós estamos a falar de um tratado bilateral entre os Estados Unidos e a Rússia e é o último tratado, precisamente, sobre a redução e a limitação de armas ofensivas estratégicas. Isto entre as duas potências que têm em tais mais de 90% das ogivas nucleares no mundo, que em conjunto dá para destruir o planeta Terra não é uma vez. É 15 vezes. Mas este tratado estabelecia limites. 1550 ogivas nucleares implantadas para poderem ser disparadas a qualquer momento, limites de lançadores estratégicos e, obviamente, sistemas de transparência, troca de informações e de verificação mútua. Isso é que é essencial. E porquê é que eu acho que Donald Trump não o quis fazer? Por duas razões fundamentais. Primeiro, porque, à semelhança de muitas outras convenções e tratados, Donald Trump não quer prolongar um tratado que foi assinado primeiro por Obama, em 2010, e depois foi renovado por Biden em 2021. E tem introduzido sempre a lógica de que ele vai conseguir um acordo melhor. Um acordo melhor porque vai envolver a China. Curiosamente, a China que tem, entre aspas, somente 600 ogivas nucleares, quando os Estados Unidos, no total, têm quase 4.000, e como dizia, 1550 implantadas prontas a disparar. Depois o Sr. Putin tem a desfaçatez de agora, nas vésperas de acabar o prazo em vigor deste tratado, ir prolongar a sua extensão por mais um ano. Mas Putin, em 2023, suspendeu a participação russa neste tratado e agora quer prolongá-lo por um ano e quer incluir a França e o Reino Unido, que têm cerca de, grosso modo, 250 ogivas nucleares cada uma. Porquê é que eles fazem isto? Eles, pura e simplesmente, podiam ter renovado o acordo, prolongado. Mas, na verdade, o que querem é ter as mãos livres para fazer o que entenderem, sem verificação, sem tetos, sem limites, sem reduções, e, portanto, o que estão a fazer é relançar a corrida às armas nucleares sem controle, porque não há nenhum outro sistema, e estão a motivar outras potências a entrar nesta corrida. É irresponsável. Nós estamos a aproximar-nos do holocausto nuclear. Já tivemos no auge, em 1986, a capacidade da União Soviética e dos Estados Unidos para destruir o planeta 60 vezes. Agora, se a Rússia e os Estados Unidos podem destruir o planeta 15 vezes, porquê é que querem ficar com as mãos livres para aumentar o número de ogivas, para aumentar o número de lançadores estratégicos? É irresponsável. Só com a alegada ideia de terem um acordo melhor para envolver outros países que têm muito menos ogivas nucleares. O problema é que ficamos sem nada. Não é de admitir que a China possa entrar num acordo a três? Não. A China sempre tem dito, e percebe-se porquê. Porque é que a China há de entrar num acordo de redução do número de ogivas nucleares e de limites para lançadores estratégicos se a China tem 600 e a Rússia tem 4.300 e os Estados Unidos têm 3.700 ogivas nucleares. Porque é que a China há de reduzir com 600 quando os outros têm muito mais? Portanto, o que a China tem dito sempre é: eu posso negociar quando ou a China estiver muito próxima do que tem a Rússia e os Estados Unidos, ou os Estados Unidos e a Rússia reduzirem tanto para chegarem a um patamar próximo da China. Neste momento não faz sentido, mas é uma desculpa, porque verdadeiramente, se estão interessados em contribuir para alguma estabilidade estratégica, ainda por cima dão-se tão bem, Putin e Donald Trump, renovavam até que um dia houvesse um acordo melhor, como eles querem. Não havendo um acordo melhor, ficamos agora sem nada. Esse é que é o problema. Sobre a reunião dos minerais em Washington, pareceu um pouco contraditória. A administração de Trump parece estar a querer acabar com o multilateralismo. Isto é uma espécie de mini regresso ao multilateralismo? À lá Trump. O problema é um multilateralismo à lá Trump. Porque, na verdade, apropria-se de uma iniciativa do G7, que, aliás, até mudou o nome, agora passa a ser o Fórum, o Forge, substituído a parceria de minerais, embora mantenha o Canadá, que tem a presidência do G7, no controle deste programa, anuncia um novo esquema de financiamento, um novo programa VOLT, com 10 mil milhões mais 2 mil milhões de dólares de investimento privado, e convoca um conjunto de países, 54 estiveram presentes nesta reunião, onde anunciam
11 novas parcerias bilaterais dos Estados Unidos e há uma trilateral dos Estados Unidos com o Japão e com a União Europeia. Porque há um problema de fundo que afeta, não é apenas os Estados Unidos, muitos países, que é o quase monopólio da China. A China tem mais de 90% do processamento de minerais críticos, terras raras em particular, e mais de 60% de tudo o que são esses recursos. Portanto, os outros países estão muito dependentes e, sobretudo, a partir do ano passado, quando a China ameaçou em abril e em outubro restringir, controlar quem abastece, a quantidade e para quê, depois há este acordo que nós chamamos de cessar-fogo durante um ano, Donald Trump com Xi Jinping, que tem um ano para procurar alternativas antes que, porventura, a China comece a implementar verdadeiramente essas restrições. Portanto, os Estados Unidos e muitos países têm interesse nisto. O problema é que os Estados Unidos querem controlar com cada um dos parceiros, negociar com cada um, por isso, os tais acordos bilaterais, os termos do investimento, o preço com que compram os recursos dos outros países, o próprio tipo de processamento. Ora, isto leva muito tempo, é preciso um investimento avultadíssimo e é por isso que muitos não confiam nesta administração, porque pode mudar de ideias e os termos de um eventual acordo podem mudar. E, por outro lado, muitos dizem, mas isto é impossível. Suplantar a China, já perdemos, vamos gastar muitos recursos e num prazo curto não vamos conseguir contornar a China. Então, se calhar é melhor investir noutro tipo de tecnologias, investir, por exemplo, em reutilizar alguns dos equipamentos que têm sido utilizados, ou seja, contornar a China com novas tecnologias, novas formas de reutilização, em vez de tentar, pura e simplesmente, fazer aqui uma competição com a China num mercado em que ela tem praticamente um monopólio. Isso não pode ser nem para um ano, nem para dois, requer pelo menos 10 anos. E depois é preciso que os investidores acreditem que esta administração vai fazer aquilo que vai anunciando que quer fazer. Professor, ao fim de 10 anos entre primeira candidatura, primeira presidência, entre presidência, segunda candidatura e agora a segunda presidência, de trampices, de coisas inacreditáveis, houve uma certa normalização e uma certa banalização. Mas eu na sexta-feira senti que aquela situação do vídeo dos macacos, só por isso não é o fim de Trump. Como é que isto não é o fim de Trump? É muito difícil explicar, porque quando nós achamos que numa situação política normal em democracia o povo que é soberano já não tolera mais certo tipo de coisas, que há limites. Nós percebemos e todas as semanas quase vimos dizendo que Donald Trump ultrapassa novos limites. Ele rebatizou o centro de Kennedy pondo-lhe o nome, Trump Kennedy Center. Ele altera aquilo que é a descrição de antigos presidentes dos Estados Unidos, a começar por Obama e por Biden, na Casa Branca, fazendo-lhes aqueles impropérios que nós sabemos. Agora, há este vídeo que é inimaginável, depois há a história de que tinha sido uma assessora, que não é, mas obviamente que isto tem aqui um objetivo político. E também é verdade que Donald Trump não está a falar para todos. E há um certo conjunto de mensagens ou de vídeos que é muito para um seu tipo de eleitorado, mas ultrapassa os limites daquilo que é a decência de um presidente dos Estados Unidos. Nós vamos aceitar que milhões e milhões de americanos são infantis e achem que isto é aceitável? Eu acredito que não. Aparentemente, ele próprio teve que arranjar aqui uma forma de recuar sem recuar totalmente, que isto é a todos os títulos reprovável, mas são os tais limites que pensávamos que existiriam num sistema democrático e que Donald Trump viola. E, portanto, não há respeito, não há decência mínima. O problema é que, como nós todas as semanas vemos ultrapassar limites que julgávamos inultrapassáveis, pois, há uma certa... a questão é saber o que virá aí, porque é uma normalização da indecência, do disparate, e infelizmente é nisto que estamos. E tem seguidores. E na Europa tem seguidores. Eu, por acaso, apetece-me perguntar, não resisto, apetece-me perguntar a pessoas que alinharam, algumas aqui em Portugal, sobre que até era bom que Trump voltasse à Casa Branca, o que é que acham sobre isso? Se estão arrependidas, se estão a disfarçar, se não percebem, se estão a dormir, não consigo perceber. E o mais estranho é que entre europeus defendam certo tipo de coisas, quando nós vemos permanentemente um ataque cerrado à Europa, aos europeus, aos valores democráticos, aos valores de uma certa decência e uma forma de estar na política, e sentem-se confortáveis com isto, e alinham e apoiam este tipo de postura. Isso é... Uma coisa é os Estados Unidos enquanto Estado e a importância que teve no nosso desenvolvimento, na nossa segurança nas últimas décadas. Outra coisa é pactuar ou aceitar ou achar normal este tipo de comportamento por parte do Presidente dos Estados Unidos. Neste ano já de regresso de Donald Trump à Casa Branca, tem sido uma administração pouco alinhada com as reais necessidades dos norte-americanos em geral e até dos republicanos?
Eu acho que sim, esse é um risco que Donald Trump está a correr este ano nas eleições intercalares, embora ele minta muito, ele deturpa as estatísticas, condene quem faz as estatísticas mostrando a realidade, inventando os tais alternative facts, mas este pode ser um preço que ele irá pagar. Mas ele tem uma gestão de calendário eleitoral e, portanto, ele está sobretudo a pensar, por um lado, numa forma, eventualmente, de poder prolongar mais um mandato. Nós sabemos que há vários esforços, a começar por alguns dos republicanos ou por Steve Bannon, que andam a tentar arranjar uma forma de poder inventar, mesmo dentro do quadro constitucional americano, uma forma de Donald Trump poder ter. Portanto, esse é o horizonte dele. Já arranjou uma forma de se eternizar na política, mesmo que não seja na presidência dos Estados Unidos, ao colocar-se como presidente daquele malfadado Conselho de Paz, para o qual ele se autonomeou. Que tem uma reunião dia 19 já. Mas é mais uma forma de multilateralismo à la Trump, que nós escrevemos aqui como uma forma de gerir o seu próprio resort, porque ele convida quem quer, ele estipula uma joia se querem ficar lá durante mais de 300 mil milhões de dólares, ele pode expulsar depois os indesejáveis, portanto, enfim, é o que é. Mas, neste momento é muito difícil saber o que serão e em que estado estarão os Estados Unidos dentro de, por exemplo, 3 anos. Nós vemos crescer tensões, crescentes focos de violência, nós começamos a ver... A perda de prestígio de que o Germano falava há pouco. Perda de prestígio internacional, isso é uma presidente? evidência. Portanto, a presidência de Trump Como vai é que deixar... está o presidente aqui a 3 anos, mentalmente e fisicamente? Muitos já começam a discutir a sua capacidade mental neste momento, mas neste percurso os Estados Unidos aceleram o seu declínio face, por exemplo, a uma grande rival, que é muito mais estável, como é a República Popular da China. Mas não é só a imagem dos Estados Unidos e a presença e o papel no mundo. É como é que os Estados Unidos, por este andar, se nós virmos o percurso no último ano, estarão com mais 3 anos à frente. Com militares nas ruas, com Guarda Nacional, sabendo a forma como ele, quando não gosta dos resultados eleitorais, tenta arranjar forma para desestabilizar e contornar aquilo que os tribunais comprovaram, por exemplo, como foi a eleição que ele perdeu perante Biden. Bom, nós temos aqui prelúdios e sintomas, não é só de uma América a transformar-se numa democracia liberal ou de uma trumpocracia. É sintomas de pré-verdadeira guerra civil. Já não é só uma guerra incivil, como foi descrita, e, portanto, os Estados Unidos podem ter esse outro lado. Não é só o desprestígio, o declínio no mundo, o alinhamento dos aliados, é internamente a polarização transformar-se em algo mais grave, confrontos entre Estados federados e a União, confrontos entre democratas e republicanos, entre MAGA e os anti-MAGA, com muitas armas distribuídas pela população, com militares e outras forças federais nas cidades americanas. Isto pode precipitar coisas piores. Falar em precipitar, nós temos muito pouco tempo, mas ainda queria ouvir sobre as negociações entre Estados Unidos e o Irão em Omã. Qual é a expectativa dessas negociações? O que é que elas trazem de novo? Aparentemente, o Irão, que não tem quase poder negocial, conseguiu aqui uma semi-vitória, porque foi o Irão quem deslocou as negociações que eram para ocorrer na Turquia para Omã, e num quadro diferente. Portanto, são verdadeiramente bilaterais de forma indireta. Não há um mediador poderoso, como aparentemente o presidente Erdogan se preparava para fazer, ofuscava um bocadinho as ligações. Aqui é diferente. O problema é que nós continuamos a ver aqueles sinais contraditórios que vimos nas últimas semanas. Portanto, tudo isto parece um bocadinho um jogo diplomático para ganhar tempo sem resolver coisa nenhuma. E com estes avisos, como agora, do lado americano, de que os navios, sobretudo os que têm bandeira americana, se devem afastar das águas, sobretudo do Estreito de Hormuz, parece pronunciar que, de facto, estão a preparar cada vez mais uma intervenção militar. Hoje o ministro turco veio dizer que não está assim tão próxima. Mas como estas coisas não se avisam, porque o melhor é o efeito relativamente de surpresa, nós já vimos como no meio de negociações, e até com uma data anunciada para domingo, em junho, de negociações, de repente fizeram aqueles bombardeamentos, há esta suspeita. Agora, o Estreito de Hormuz, como nós falámos aqui, é o problema mais sério, independentemente da maior ou menor vulnerabilidade das bases americanas. Se um ataque americano precipitar uma retaliação iraniana que leve a fechar o Estreito de Hormuz, isto é um problema muito sério para a economia internacional, porque por ali passa mais de 20% do petróleo comercializado mundialmente. Daí a importância de estarmos com as atenções viradas para essa parte do globo. Vamos ver se não é um déjà vu, como dissemos, ou se disto agora resulta um desfecho mais positivo.